mas eu quero pensar um pouquinho a respeito do seguinte assunto, ou do seguinte tema: os princípios, né? Ou o princípio de Deus sobre o amor, né? Em tese é isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo de número, não só capítulo 13. O capítulo 13, na verdade, ele é a coroa da primeira carta aos Coríntios. Mas Paulo vai falar isso o tempo todo na carta a esse respeito, né? Os capítulos 12 ao capítulo 14, Paulo trata de um assunto que aparentemente ele é difícil. Ele fala sobre os dons, do capítulo 12 ao capítulo 14, né? Paulo vai estar falando sobre a respeito dos dons. Na igreja dos Coríntios, muitos estavam fazendo ou tendo atitudes em relação aos dons, estavam abusando dos dons, né, na congregação, especialmente em relação ao dom de línguas. Paulo escreve com o propósito de corrigir as distorções, mas não é só sobre os dons de línguas. Fique tranquilo que eu não vou falar sobre línguas aqui e nem vou falar em línguas aqui, tá bom? Agora, Paulo trata muito dessa questão. Agora, na verdade, Paulo trata de vários problemas nesta igreja. Se você ler o primeiro capítulo, capítulo 2 e capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar do quê? De duas coisas muito importantes, que ele começa a colocar em ordem a igreja dos Coríntios, ao ponto de o pessoal ali não amá-lo, apenas um grupinho que o amava. Eles queriam ver outra pessoa, menos o apóstolo Paulo. Esta era a igreja presbiteriana que residia na cidade de Corinto. Meu querido irmão, Paulo fala sobre a unidade, ele já começa a falar algumas coisas a esse respeito. Por que ele fala da unidade? Porque havia divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e havia um grupo mais espiritual ainda, que eu sou de Cristo. Muito parecido com os dias de hoje, queridos, em algumas igrejas. Há divisões, há super espirituais, há muito crente que é super espiritual. Ah não, pastor, se o senhor não falar em línguas, né, o senhor não foi batizado no Espírito Santo. Ah, mas se você não mergulhou nas águas, você também não foi batizado com o Espírito Santo. E assim vem com um monte de situações que você não vê respaldo bíblico para isso. Mas são super espirituais. São pessoas que, na cabeça deles, no linguajar deles, eles conhecem profundamente as Escrituras. Então, se você não conhece, você está fora. Paulo corrige isso na vida desta igreja. E muitas outras coisas mais. Agora, amados, ele vai falar sobre a questão da sensualidade no casamento, o problema no casamento. Ele vai falar do incesto. Ele vai falar de várias coisas graves que estavam acontecendo naquela igreja, queridos. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não pensava duas vezes em dizer o que de fato a Bíblia ensina. O que de fato o Espírito Santo o inspirava a escrever. Uma das belezas da inspiração do Espírito Santo para com os apóstolos e para com os profetas é que ele não tirava, o Espírito Santo, o próprio Deus, ele não tirava a personalidade da pessoa. Se a pessoa era uma pessoa muitas vezes com um temperamento forte, se era uma pessoa às vezes com determinadas situações na vida. Você quer ver um exemplo? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era muito você e eu. Quantas vezes você já falou sem pensar? Não vou pedir para levantar a mão não, que todo mundo vai levantar a mão aqui. Inclusive eu. Quantas vezes? Pedro era assim, queridos. Ele representa a mim e representa você. Quantas vezes Pedro falou muitas coisas? Hoje pela manhã, o Sérgio aqui, professor da escola dominical,
dentro do assunto no Evangelho de Marcos, disse que Pedro, de fato, é um momento que acontece na vida de Jesus Cristo, no ministério de Jesus, que ele ia para Jerusalém para ser morto, para sofrer, etc, etc, etc. E Pedro tenta barrar Jesus e diz, não, senhor, você não pode ir para lá, o que é isso? E o que Jesus fala para Pedro? Talvez você falaria a mesma coisa, não o que Jesus falou, mas o que Pedro diz para Jesus, né? Não, Senhor Jesus, que é isso? Vai sofrer de forma alguma. Jesus diz para Pedro, não para Pedro, né? Mas Jesus viu, não percebeu, é diferente. Porque ele é Deus. Que Satanás está usando Pedro para falar muita besteira. Na hora errada e com a pessoa errada. Arreda-te de mim, Satanás. Porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Suma daqui. Se Satanás tentou fazer isso com Jesus, meu querido irmão, quem somos nós? Paulo vai trabalhar todas essas questões na primeira carta aos Coríntios. Agora, amados, o princípio de Deus sobre o amor. Uma pergunta para você, e responda no seu coração, porque como não é uma escola dominical, não tem como você dialogar comigo aqui, tá bom? Depois lá fora a gente pode dialogar numa boa, sem grandes problemas. Mas responda no seu coração. Defina o que é amor. Hoje. Defina aí no seu coração. Já definiu? Olha, se eu fosse dar a palavra aqui, começando com o presbítero Luiz, e fosse passando banco por banco aqui, nós íamos ficar aqui até meia-noite, e nós não iríamos conseguir falar o que a Bíblia fala. Agora, amados, antes de nós vermos o que o apóstolo Paulo fala do princípio de Deus sobre o amor, primeiro, a palavra amor, ela está profundamente desgastada. Essa é a primeira lição que eu quero compartilhar dentro desse assunto, o princípio de Deus sobre o amor. A palavra amor está profundamente desgastada. Sabe o que John Mackay, ele fala sobre isso? Não é MacArthur não tem nada a ver com ele, viu? John Mackay, ele diz assim, abre aspas, a respeito do desgaste da palavra amor. Ele afirma da seguinte maneira, que uma das principais artimanhas do maligno é esvaziar o conteúdo das palavras. Se existe uma palavra que foi esvaziada, distorcida e adulterada em seu significado, é a palavra amor. Amor tornou-se símbolo de paixão, de sexo, sobretudo de intercurso sexual fora do casamento. Esse tipo de amor tem trazido ódio, desgraças, divisões de lares arruinados e enfermidades. Fecha aspas. Essa é a visão que o mundo no século 21, que o gaúcho, que São Paulo, que o Brasil tem. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, os jovens sem Jesus Cristo na vida. Essa é a visão. E Satanás, ele está aí mesmo, rondando a nossa vida, é o que o apóstolo Pedro diz, que o diabo, ele ruge como um leão em nossa volta, procurando o quê? Uma brecha para devorar. Não é apenas para tentar. Porque tentar, ele tenta o tempo todo. Mas ele busca uma brecha para tentar destruir a minha vida e destruir a sua vida, destruir casamentos, destruir inclusive as próprias igrejas. É sério, amados. Então Paulo, preocupado com isso, ele vai até as últimas consequências para explicar para a igreja dos Coríntios o que de fato é o amor. Não é o que eles estavam pensando, não é como eles estavam vivendo. Está tudo errado. Quantos de nós, queridos, crentes em Jesus Cristo, nós falamos que nós amamos, mas a verdade não tem nada a ver com o amor das Escrituras. Agora, Paulo, antes de explicar, de definir para a igreja o que é amor,
Paulo vai dizer para nós, e diz para a igreja dos Coríntios, o que o amor não é. Olha aqui no versículo 4, o que ele diz lá? Olha lá, na primeira carta, no capítulo 13, né? Ele diz assim, olha, na verdade, a partir do versículo 5, ele diz assim, olha, primeiro no capítulo 4, ele diz assim, o amor é paciente, mas não é isso que ele vai dizer. Primeiro ele vai dizer aqui, olha, o amor, ele não arde, o amor não se ufana, no caso, arde em ciúmes, pega fogo, né? Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Por que Paulo fala isso? Porque estava acontecendo na vida desta igreja. Agora, amados, pense bastante comigo. O amor não arde em ciúmes. O que é ciúmes? Você tem ciúmes da sua esposa? Não fizeram assim, sei lá eu. Que coisa triste, né? Eu tenho ciúmes da Silvana, viu, meu irmão? Mas estou casado com ela há 42 anos. Igual o Carlos aqui com a Dali, que tem 50, né? Hã? 53? Oh, glória, né? Coisa boa. Queridos, os ciúmes da palavra, na verdade, é zelo, é cuidado. Só que não ardem ciúmes. A Dali pode conversar com qualquer pessoa. O Carlos está de olho. Só que ela é minha, né? Ponto. A mesma coisa você com o seu cônjuge. Você com o seu filho. Amado, eu estou dando apenas exemplos simples, não vou me deter com essa questão aqui. Apenas para lembrar para você que nós precisamos tomar cuidado, que às vezes a gente arde em ciúmes, pega fogo, aquela paixão absurda que não é bíblica, que ela mais prejudica, ela mais coloca a pessoa refém de você, seja o filho, seja o cônjuge, seja o amigo, seja qualquer outra pessoa, coloca aquela pessoa refém. Agora, Paulo vai explicando essas verdades, o que não é amor. Agora, você vai ver também de que, quando fala aqui de que o amor não arde em ciúmes e etc., esse advérbio não, o que de fato ele significa? Fazer, você tem que ir para os dicionários, etc., né, para aprender isso, né? Fazer com que alguém se sinta orgulhoso, tornar ou tornar-se envadecido, né? Então, o advérbio não indica oposição, contestação, o contrário do que se afirma. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês acham que vocês estão vivendo o amor de Deus, mas o amor de Deus não arde em ciúmes. Deus tem zelo por nós. Deus tem zelo pela sua igreja, a menina dos seus olhos, com a expressão poética muito bonita. É aquele zelo que levou às últimas consequências do amor de Deus em Cristo Jesus, vir a esse mundo e morrer na cruz em nosso lugar, para nos perdoar, para nos salvar e etc. Amados, então a primeira coisa que todos nós precisamos compreender é de que a palavra amor, ela está profundamente desgastada. Segunda lição que o texto vai trazer para nós. O texto de 1 aos Coríntios 13 é claro. Paulo, ao falar sobre o amor, usa uma palavra específica. E você já sabe disso. Quando eu comecei a falar aqui de amor, sobre isso, você já logo na cabeça, você que é um crente estudioso, já colocou na sua cabeça que a palavra é essa mesmo, você está pensando aí. É a palavra ágape. Essa é a palavra. Agora, amados,
A palavra ágape, o amor ágape, é o próprio amor de Deus, é o amor sacrificial, é o amor genuíno, puro, é o amor santo, que não busca o quê? Por isso que Paulo diz, que não busca os seus interesses. Quando você casou com o seu cônjuge, eu creio que você foi orientado da seguinte forma: você não casou com o seu cônjuge para você ser feliz, mas para o quê? Para você fazer o seu cônjuge feliz. É diferente. Há muita gente que tem casado hoje, muitos mesmo, sem a mínima orientação, vai lá só pelo Google, achando que o Google resolve todos os problemas, é engano seu, e não se preocupa com isso. E aí, não, eu vou casar para eu ser feliz. Não vai. Pode ter certeza disso. O problema já vai acontecer lá na lua de mel. Porque você casou para ser feliz, e a coisa não aconteceu do jeito que você queria, e ali para frente a coisa desanda de vez. Não é à toa que tem tanto casamento sendo desfeito, queridos. Inclusive casamentos de pessoas crentes em Cristo Jesus. Quando Deus diz que o homem deixa pai e mãe e se une o quê? Ou a quem? A sua mulher, e os dois se tornem uma só carne, e aquilo que Deus ajuntou, o homem o quê? Não separe. A pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte, meu querido irmão: será que é Deus que está juntando esse casamento mesmo? Se é Deus que está juntando, meu irmão, presta bem atenção. A Bíblia, eu sei que muita gente aqui não gosta e não concorda, mas eu não estou preocupado com isso. Se, de fato, eu casei de acordo com o que a Bíblia ensina, por que eu me separo? Se eu vim aqui pedir a bênção de Deus, se eu pedir a bênção de Deus, Deus me abençoou, o casamento foi o maior glamour. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos, 20 anos, o infeliz do cônjuge vai descobrir o quê? Estou falando de casamento evangélico, crente, gospel, tudo esse nome que vocês gostam aí. Ele descobre que a incompatibilidade de gênios. Oh, meu Deus do céu, que coisa desgraçada é essa, amor? Palavra desgraçada não é palavrão não, meu irmão, viu? Não adianta olhar feio para mim, não. É sem graça, sem a graça de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não estava lá no meu casamento. Graças a Deus que eu não estava, mas Deus estava. Amados, Paulo está trabalhando desse amor altruísta, sacrificial. Eu preciso aprender na minha família, eu preciso aprender aqui na família da fé como igreja, há 2 coisas, meu querido irmão. Primeiro, a ser humilde, como Jesus Cristo. Segundo, meu irmão, eu errei, me perdoa. Me ajuda a não cair nesse mesmo erro. A mesma coisa é no casamento. A mesma coisa, meu querido irmão. Eu vou procurar meu cônjuge, me ajuda, eu tenho pisado na bola. De novo eu pisei na bola. Eu falei o que não devia. Me perdoa. Seja humilde como Jesus. Isso significa ser sacrificial. Aquilo que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5, que nós devemos amar o marido. Falando do marido, viu? Você que é homem aí, que nem eu. Amar a mulher como quem? Como Cristo amou a igreja, ao ponto de sacrificar por ela. Para o quê? Qual o objetivo? Para torná-la santa, sem defeito, para com Deus. Eu tenho que aprender o tempo todo a me sacrificar pela minha esposa. E você, esposa, não adianta. Se o marido se sacrifica por você, e você sabe disso, é muito fácil você ser uma boa auxiliadora sendo submissa. Ô, minha irmã.
Não seja uma feminista absurda, pecadora, como tem muito na sociedade, em algumas igrejas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sair fora do assunto? Não, meu amado irmão. Muito pelo contrário. O amor de Deus, ele é sacrificial, é um princípio das Escrituras. É isso que a Bíblia ensina. É o amor que se entrega, é o amor que é mais do que emoção, é atitude, é ação, é amar o indigno, queridos. A igreja, diz a palavra de Deus, já citei aqui, vou falar novamente, é amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós éramos dignos de receber o amor de Deus, queridos? Claro que não. Claro que não. Nós não merecemos nada de Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo, amados. Ágape é o amor pelos totalmente indignos. Provém antes da natureza daquele que ama, que de qualquer mérito do ser amado. Aquele versículo bem conhecido no Evangelho de João, capítulo 3,16, que todo mundo aqui sabe, decore salteado, pelo menos a maioria. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor sacrificial. É isso que a palavra nos ensina. É fácil isso? Se você dizer que é fácil, meu irmão, me ensina o recado, viu? Me ensina aí a receita. Porque não é fácil. Não é fácil, nunca foi e nunca vai ser, se o Espírito Santo não estiver presente nos capacitando a fazer isso. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Terceira lição e última, queridos. A fé, a esperança e o amor são três sinais da nova vida que foi gerada pelo Espírito Santo. Paulo aqui não está menosprezando a fé e muito menos menosprezando a esperança, porque tanto a fé como a esperança e o amor são sinais daqueles que já nasceram de novo. É isso que Paulo está ensinando neste capítulo aqui, para depois continuar no capítulo 14 a respeito desse assunto. João Calvino, grande João Calvino, em seu comentário de 1 Coríntios capítulo 13, ele diz o seguinte, abre aspas, segundo o apóstolo Paulo, ele a contrasta em outro lugar com vista de 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7, e ensina que ela dura só enquanto estamos ausentes do Senhor. Ela quem? A fé e a esperança. É isso que João Calvino está dizendo. Aí o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7 diz assim: por isso, temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Agora, diz Calvino, podemos entender o que está implícito no termo fé, neste versículo, ou seja, o conhecimento de Deus e de sua vontade, o qual obtemos através do ministério exercido pela igreja. Em outras palavras, Calvino está dizendo o seguinte, que a fé que nós temos e a esperança que nós temos, ela permanece aqui enquanto estamos ausentes do Senhor, enquanto nós não fomos para o céu. Em outras palavras, é isso. Aqui acabou. Pensa um pouquinho, queridos. Você está no céu.
Já foi para a glória. Você vai precisar de fé lá? Claro que não, meu irmão. Fé é para esse mundo aqui, para a igreja, é um instrumento de Deus para que nós creiamos nele, em Cristo, no Espírito Santo e nas suas promessas. E esta fé nos leva a nos firmar na esperança da glória de Deus. Paulo vai trabalhar isso na carta aos Romanos. Agora, lá no céu você vai precisar ter esperança? Esperança de quê, meu irmão? Se você está na glória com Jesus. Amém? Então, queridos, o que acontece? Agora, Paulo diz que o maior desses é o quê? É o amor. Lá no céu você vai continuar amando a Deus? Lá no céu você vai continuar amando o seu irmão, a sua irmã em Cristo? Você vai continuar amando a Jesus Cristo? Oh, meu irmão, claro que vai. Deus é amor. É isso que o apóstolo João diz na sua primeira carta. Então, amados, Paulo está orientando essa igreja e a cada um de nós a vivermos aqui, a vivermos em fé, a vivermos esperando. A esperança nada mais é do que você esperar as promessas dadas pela palavra de Deus. Esperança nada mais, nada menos é, queridos, a perseverança na fé. Pois assim que tivermos crido na palavra de Deus, resta ainda que perseveremos até a concretização dessas coisas. Daí, visto que a fé é a mãe da esperança, esta é também sustentada por aquela a fim de que não venha a perecer. Por isso que Paulo vai dizer sobre essas questões. A fé e a esperança são os acompanhantes de nosso estado imperfeito, porém o amor persistirá mesmo nas condições de perfeição. Por isso que Paulo vai dizer aqui, eu quando era criança, eu pensava como criança, agia como criança. Deixei de ser criança, sou homem, maduro, criança ali é crente, imaturo, né? Quando eu deixei de ser criança, eu sou homem agora, eu cresci. Então eu devo agir de acordo com a maturidade que Deus tem me dado. E Paulo está orientando isso à igreja dos Coríntios. Esse amor, queridos, estou encerrando aqui, esse amor é contido no termo grego ágape, que significa o amor de Deus pelo homem, ou o amor do homem por Deus. Também, nós devemos amar nosso próximo, mesmo se o próximo for nosso inimigo. Não é isso que Jesus Cristo nos ensina? O tempo todo, Paulo não saiu fora. Ele aprendeu com Jesus. Devemos orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos próprios inimigos. É fácil isso? Se não for o amor sacrificial, se não for o amor dado por Deus, nós não fazemos isso. Nós vamos querer que o nosso inimigo se exploda. O problema é teu, não é meu. Agora Deus é diferente. Imagine se Deus agisse assim, como nós muitas vezes queremos agir com as pessoas que são os nossos inimigos. Nós estaríamos no inferno já há muito tempo, viu, querido irmão? Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, continua nos amando. Hoje, Ele não nos ama mais do que ontem. Ele continua nos amando antes da fundação do mundo, ao ponto de ter enviado Jesus Cristo. Paulo quer que seus leitores vivam dentro do contexto do amor divino e que dia a dia demonstrem esse amor. Ele lhes mostra que esse amor é realmente o caminho de vida mais excelente. É isso que ele diz aqui, queridos. Ainda que eu fale a línguas dos homens, etc. Mas lá no versículo finalzinho, ele diz no capítulo 12, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo o quê? Excelente. Esse caminho sobremodo excelente é o amor de Deus por nós. O amor ágape, sacrificial. E é esse amor que eu tenho que amar você.
É esse amor que você tem que amar a mim. É esse amor que eu tenho que amar as pessoas. Por isso que nós pregamos o Evangelho o tempo todo até a volta maravilhosa de Jesus. Porque nós amamos as pessoas. Nós desejamos que elas tenham a mesma bênção, a mesma salvação, o mesmo Jesus que as Escrituras um dia despertou o nosso coração. Faz isso, querido, nesse ano de 2023. Estamos começando. Hoje é apenas o segundo domingo do mês de janeiro. A aplicação para a nossa vida é a seguinte, queridos. Só quero lembrar o seguinte, que o ponto central desse parágrafo, ou dessa perícope, como alguns gostam de chamar, né? Visto que o amor é a única regra que deve governar nossas ações e a única diretriz para o correto uso dos dons divinos. Então, a primeira aplicação é essa. Visto que o amor é a única regra que deve governar nossas ações e a única diretriz que dá o norte para o correto uso dos dons divinos. Segunda aplicação para a nossa vida. Deus não aprova nada que esteja destituído de amor, não importa quão magnificentes sejam os conselhos humanos. Terceira aplicação. O verso 13 diz: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. E aí vem a quarta aplicação para a nossa vida. Essa é a conclusão do que vem antes, que o amor é muito mais excelente que todos os demais dons. Não há nenhum dom, nenhum, mais excelente do que o amor, porque todos eles vão cessar aqui. Mas o amor, quando formos para o céu, quando Cristo nos buscar, vamos continuar amando, porque Deus é amor. Amém, queridos?